Sexta-feira, 31 de julho, estamos começando aqui. Boa noite a você. Como vai? Vai bem? O programa Opinião está no ar. E a gente hoje vai estar conversando com o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Misael Galvão, que aqui já está a postos, não é? E para conversar conosco, comigo, com Lorenberg Alves, com você principalmente, que é a razão principal de a gente estar aqui. Afinal de contas, é por você que a gente trabalha trazendo informações pertinentes ao seu conhecimento, tá? Para isso, você tem uma ferramenta importantíssima, caso queira usá-la, que é o WhatsApp. O Misael Galvão já está aqui a postos e poderá estar respondendo às suas perguntas e questionamentos ao longo do programa que começa agora, vai até às 8h30. Está aí na tela o Bafo, muito esperto, colocou aí 99932-2529, 99932-2529. Participe conosco, é muito bom, é fundamental que você participe, afinal de contas, a gente quer saber o que você pensa sobre tudo que está acontecendo na política, no combate à pandemia, enfim, Cuiabá, aqui o espaço é todo seu, ou eu estou errado, Lorenberg Alves? Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Eu estou errado ou estou certo? Eu perguntei. Está certíssimo, meu amigo. Bom. Está certíssimo. Eu estou certo, eu estou errado, que nem o senhorzinho Malta. Misael Galvão, como vai? Tudo bem? Bom tê-lo de novo aqui. Tudo bem, boa noite. Mas boa noite mesmo, meu amigo Paulo Coelho. Boa noite, mas boa noite mesmo, meu mestre, meu professor Lorenberg. Que não é só seu, né? Meu também. É nosso, né? É nosso, né? É o cara que ensina todo mundo aqui, né? Aliás, todo mundo que vem aqui, eu fui aluno do senhor. Não é o seu caso, mas assim, a maior parte de gente que vem aqui, das pessoas que vêm aqui, entrevistados, né? O senhor foi meu professor e tal. Então, quero mandar uma boa noite também a você que está assistindo a gente via internet, aí na nossa página no Facebook, da TV Pantanal, e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado, você que nos assiste em qualquer canto do planeta. Misael, falar a princípio sobre pandemia, que é o assunto principal já há alguns meses, não é? A gente, quando tem que ser honesto, a gente tem que ser honesto. Eu vou ser sincero que eu mesmo aqui dessa bancada critiquei, não é, a sua figura como presidente da Câmara, lá também do Notícia de Frente, também critiquei. Cheguei até a dizer o seguinte: quem inventou Misael Galvão, diante de algumas circunstâncias que houve, né? E aí eu mesmo respondi, foi o povo que inventou. Aí a pergunta mesma continuou assim: será que esse povo está aprovando o que Misael tem feito? Aí eu me referia à questão da CPI do Paletó, né, cujo anúncio de que haveria uma sessão teria sido feito às 5 horas da manhã, quer dizer, sem um tempo hábil de programação, enfim, até dos próprios vereadores, quando isso não é muito comum avisar, comunicar via WhatsApp às 5 horas da manhã. E outras coisas mais, a questão da fiscalização dos gastos, dos recursos que vieram da União quanto ao combate à Covid pela Prefeitura de Cuiabá. Eu queria que o senhor já fizesse, não é? Eu estou falando isso da sua frente porque, evidentemente, eu gosto muito de dizer às claras que o senhor possa se posicionar sobre isso, não é nada pessoal, mas eu queria que o senhor, na figura de presidente da Câmara, se colocasse diante... Primeiro, eu vou inverter, não o paletó, mas vamos falar sobre a pandemia, por exemplo. Por que houve tanta dificuldade de fiscalização, de se instalar uma comissão especial, se instalar uma CPI, enfim, por que ainda não se sabe a essa altura aonde foi aplicado o recurso que veio da União para o município de Cuiabá, sendo que o senhor e os seus outros 24 colegas têm a obrigação de fiscalizar? Bom, primeiro que o papel do vereador é fiscalizar. Deixar bem claro para a sociedade cuiabana. E para você, Paulo, para você, professor Lorenberg, para toda a sociedade. Para o vereador fiscalizar o executivo, não precisa de comissão. É o dever e a obrigação do vereador fiscalizar. Essa está na lei orgânica, está na Constituição, está no regimento interno e está ortogado pelo voto popular da população. Isso é direito e dever. Agora eu tenho que entender aonde começa o meu papel
e aonde termina o meu papel. Esse eu tenho que entender. Enquanto vereador ou enquanto presidente? Como vereador, como cidadão, como presidente, como pai de família. Eu tenho que entender. Isso eu tenho que entender. Não é porque eu sou vereador que eu tenho que chegar em qualquer lugar, em qualquer hora que eu pulo, mandar abrir a porta, hospital, UTI. Não posso fazer isso. Eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que saber onde termina o meu direito. Para mim fazer a fiscalização, eu tenho que fazer bem feito, com todo respeito, com toda, na mais onde se trata a saúde, onde trata agora o Covid, a pandemia. Então, a sociedade cuiabana tem que ter esse entendimento. E a Câmara tem contribuído muito com isso. Em que sentido? Em tudo. Vamos então exemplificar. Em tudo, aí. Por exemplo, na fiscalização do recurso, na fiscalização da falta do remédio, na fiscalização, por exemplo, para acelerar os trabalhos das obras, ajudar na articulação política para ampliar as UTI, nas articulações políticas, na bancada federal, por exemplo, eu que tenho uma ligação forte na questão com o Emanuelzinho Pinheiro, na ampliação das questões do PTB, na articulação da ampliação das UTI, dos aparelhos respiratórios. Então tem muita coisa que a Câmara contribuiu. Agora, isso vai das articulações políticas, vai nos encaminhamentos com a bancada federal, com os deputados estaduais, porque a saúde, Paulo, não depende só do vereador. Depende do vereador, depende do executivo municipal, da prefeitura, depende do deputado estadual que foi votado, também tem deputado que foi votado em Cuiabá, depende do deputado federal, do governador, do senador, depende também do deputado federal, do governo federal. É um contexto geral. E Cuiabá, agora vamos falar de Cuiabá. Vamos falar nós que moramos, que somos apaixonados por Cuiabá. Cuiabá é o coração do Mato Grosso. Se você for em qualquer lugar hoje, em qualquer hospital, vai no São Benedito, vai no pronto-socorro de referência da Covid, você vai na UPA do Verdão, você vai em qualquer lugar hoje dos hospitais. 30% de Cuiabá, 70% do interior. Cuiabá é o coração, gente. Nós temos que, a classe política tem que se unir, tem que parar, ficar discutindo com picuinhas, com briga, tem que pensar na população. Pensar em quem... Se você imaginar, hoje estamos dando entrevista, conversando, e quantas pessoas estão na UTI? Quantos pais de família hoje, agora, nesse momento, estão com Covid? Quantos estão aguardando a UTI? Então a Câmara, professor Lorenberg, tem contribuído muito. Contribuiu muito para passar de talvez de 95, de 50, para chegar até 135 UTI hoje em Cuiabá. Contribuímos muito. Agora, o que nós temos que fazer, professor Lorenberg, Paulo, e é o que eu tenho trabalhado muito, na conscientização política. Nós, os políticos, tem que largar a mão da politicagem. Fazer da Covid... Trampolim político, palanque eleitoral. Isso dói na alma. Para mim, que sou morador do Dr. Fábio, que sei o que é realmente a falta da saúde, às vezes. Você nunca vai ver o Misael Galvão ficar fazendo vídeo, fazendo essas coisas. Tem que cobrar, para ir lá cobrar. Eu sei, eu sinto na pele. Eu sei o que é a falta, o que é doer na alma. Então vocês não vão ver. Agora, quer debater Cuiabá? Quer debater saúde? Quer debater fiscalização? Vamos debater. Vamos sentar. Vamos debater então. Lorenberg Alves, por favor. Presidente, antes de mais nada, é a segunda vez que o senhor está aqui conosco. Primeira foi em 1º de maio. E é sempre uma alegria. O dia, tá? É sempre uma alegria tê-lo aqui no nosso bate-papo. E eu fico imaginando, presidente, eu estava lendo há 2 anos ou há 3 anos atrás, quando o Emanuel Pinheiro, pai, que era deputado estadual, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa,
ele tem uma frase que eu não esqueço. É lapidar a frase. Ele falou na frente dos seus pares, quando assumiu a presidência da Assembleia Legislativa, ele disse o seguinte: olha, eu estou aqui não para defender o meu partido, nem para defender A ou B, mas estou aqui para defender o poder legislativo do Estado de Mato Grosso. E ele colocava como juiz ali na Assembleia. Aí, trazendo para Cuiabá, trazendo para a Câmara de Vereadores, trazendo para o presidente Misael Galvão, e eu fico imaginando a dificuldade que é, ao mesmo tempo, presidir uma sessão, que não é tarefa fácil, convenhamos, não é tarefa fácil, ao mesmo tempo defender os interesses do conjunto da população, e principalmente de bairros periféricos, como é o fato do Dr. Fábio, e ao mesmo tempo também defender os interesses da Câmara de Vereadores. Porque você é o presidente da Câmara de Vereadores, defende o parlamento. Por pior que ele seja, você é o defensor do parlamento. E aí, Misael Galvão, a minha pergunta é exatamente essa. Qual é a tática, a estratégia, sobretudo, do Misael Galvão diante de um período atípico como a da pandemia para defender os interesses do Poder Legislativo? Bom, primeiro, todo dia eu agradeço a Deus. Todo dia. Ao levantar, eu agradeço a Deus. E eu vou um pouquinho mais além. Eu tenho que defender o parlamento, respeitando o princípio da defesa da população. E respeitar a independência de cada vereador. E fazer que cada um entenda que o seu direito termina quando começa do outro. E são 25 cabeças, inclusive a minha. Eu sou o presidente, inclusive, de mim mesmo. E cada um tem a sua característica. Por isso que eu falei no começo. Todos têm a sua independência de fazer a sua fiscalização. Não precisa de fazer comissão para fiscalizar. Mas é um caso específico, vereador. Não tem Dinheiro não da existe pandemia. caso específico para fiscalização. Essa pandemia aí Não está existe, assolando, matando Paulo, muita não gente. existe, Paulo. O papel, o caso específico, o povo já deu no dia do voto popular. Te deu o poder para você fiscalizar. Não tem caso específico. Não tem caso específico. Você está de convir que não é um caso comum, que a pandemia... Não tem caso específico. É fazer requerimento, é fiscalizar. Não tem caso específico. Todos são específicos. Agora nós temos que entender, professor, que cada um tem sua característica. E na verdade você tem que todo dia acordar, saber que você tem a missão, você tem o compromisso de defender o legislativo e mais, a maior responsabilidade é defender o povo. Defender a população mais simples, mais humilde dos bairros, que precisa do resultado do poder público e defender a independência do poder legislativo. Mas aí, presidente, me perdoe, vamos lembrar aqui uma das frases que o Paulo falava logo no começo, de que a pauta da sessão daquele dia foi divulgada nas 5 horas da manhã. É isso, Paulo? Estamos falando aí da questão do paletó. Do paletó. exatamente Você quer que eu fale sobre isso já? A gente pode falar, mesmo que a gente retome mais à frente, mas a gente pode dar uma pincelada agora. Não foi avisado. Na verdade é o seguinte, quando eu falo para as pessoas que eu sou uma pessoa muito transparente, meia-noite, e eu sou uma pessoa que, nesse dia eu dormi cedo. 10 horas, 11 horas, eu estava dormindo. Quando eu acordei 5 horas da manhã, eu vi uma mensagem do vereador Diego, com todo respeito. Eu acordei cedo. Ele perguntando para mim, vereador, presidente, vai entrar hoje na pauta a questão do relatório da CPI? Qual que é a minha obrigação? Eu teria que responder, teria ou não teria? Uhum. Com todo o respeito que eu tenho para o vereador Diego Guimarães, eu respondi. Vereador,
provavelmente deve entrar na pauta se a Procuradoria me entregar o parecer em tempo. Você respondeu isso às 5 horas da 5 manhã, horas da 5 e meia da manhã. Mas, peraí, presidente, Aí, por que, professor Lorenberg? Porque eles usaram o artigo no projeto 201. Se a Procuradoria me entregou, se ela me entregar o relatório naquele dia, eu tenho por obrigação colocar na pauta. E todo vereador já sabia disso. Porque o artigo 201 do decreto 201 é claro. Se entrou hoje, entrou na sessão de hoje, na próxima sessão teria que ser votado. Então, eu encaminhei para a Procuradoria para me fazer uma consulta, para me orientar. A orientação não era para orientar o presidente. Naquele dia, me entregou o relatório. Não precisava estar na pauta. Então, automaticamente eu tinha que colocar em votação. presidente, Então, na realidade é o seguinte, o que acontece? As pessoas têm que é por isso que eu falo, eu tenho que respeitar as características de cada um, mas as pessoas têm que ser muito mais, igual eu estou aqui agora, transparente, claro para a sociedade, falar de peito aberto, Professor, menos política e mais ação. presidente, a notícia que eu tenho foi uma outra diferente do que o senhor está mencionando. Então. A notícia que eu tenho é de que o senhor, às 5 horas da manhã, mandou a pauta para os demais colegas vereadores. Agora o senhor está dizendo ao contrário. O senhor foi provocado e aí o senhor respondeu. Eu vou ler aqui para o senhor, Talvez eu seja vou procurar. a mesma notícia que o Paulo também teve. é a mesma. Eu vou que foi procurar a até fruto da mensagem. minha pergunta. Eu vou procurar a mensagem aqui. Só que eu quero que o senhor responda isso em 2 minutos, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. Não, eu vou procurar a mensagem aqui, tá? Eu não apaguei. Aí, se o senhor tiver dificuldade de achar aí, a gente vai intervalo, pro eu vou intervalo. procurar a mensagem, Né, porque Vanderlei, eu posso fazer isso? Enquanto ele... eu não vou. Enquanto ele- eu não. ele Eu vou acha ler a aqui- mensagem aqui que eu respondi. Você já achou ela aí? Senão eu vou Não, pro é intervalo. muita mensagem aqui, eu tenho que. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e o Misael Galvão está aqui conosco, presidente da Câmara Municipal, e aí até para ter mais tempo para responder, não é? Que é uma dúvida realmente, eu perguntei sobre isso, o Lorenberg também está fazendo a mesma coisa, e você pode participar conosco enquanto isso, 99932-2529, o Opinião dá um tempinho só e retoma em seguida a entrevista aqui com o Misael Galvão ao vivo, direto da TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Um instante só, a gente volta já já. Aqui ao vivo o programa Opinião, uma entrevista com o presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Misael Galvão, do PTB. E a sua participação é bem-vinda aqui, a sua pergunta, caso haja, como estão as coisas aí no seu bairro, afinal de contas, né? Os vereadores estão presentes, aquele vereador aí do seu bairro tem aparecido ou vai aparecer agora a partir dos próximos dias por conta da eleição? Como que está o trabalho de fiscalização quanto aos recursos da pandemia? Enfim, participe e dê a sua opinião, que é sempre bem-vinda aqui conosco no programa que leva esse nome, Opinião. Gazeta Digital, o que temos de mais importante nesse instante de destaques, como por exemplo, eu sugiro esse aí, ó. Não haverá medidas tomadas de afogadilho, diz Emanuel Pinheiro sobre fechamento do comércio após a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que dá autonomia aos gestores municipais para decidir sobre medidas de isolamento e o consequente fechamento da cidade e não ao governo do estado e nem ao judiciário. O prefeito Emanuel Pinheiro comemorou. O MDBista fará a primeira avaliação do novo horário de funcionamento do comércio e serviço de Cuiabá nesta segunda-feira, dia 3. Novas medidas poderão ser anunciadas dependendo do avanço da Covid-19 em Cuiabá. Emanuel lembrou que o questionamento foi feito pela Prefeitura de Cuiabá e garantiu aos empresários da capital que não haverá nenhuma medida de fechamento do comércio e serviço tomada de afogadilho.
Esse outro destaque também aí no Gazeta Digital. Mato Grosso tem uma morte por Covid-19 em média a cada 30 minutos nesta sexta-feira. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, registrou nesta sexta-feira, dia 31, 1.440 novos contágios por Covid-19 e 48 óbitos pela doença, que representa, em média, uma morte a cada 30 minutos nestas últimas 24 horas. Com a atualização desta sexta-feira, Mato Grosso já contabiliza 52.078 ocorrências de contágio, dos quais 1.842 infectados não resistiram às complicações da doença e morreram. Tem outro destaque também? Tem. Olha, uma outra terceira opção aí para você, que eu sugiro que você acesse. Centro de triagem abrirá aos domingos para atender a população. Após uma semana de pleno funcionamento, o Centro de Triagem da Covid-19 será aberto neste domingo, dia 2, para atender a população que apresenta sintomas leves do coronavírus e precisa realizar o teste para o diagnóstico da doença. Nesse dia, 650 senhas serão entregues das 6 da manhã às 6h45 e os atendimentos começam às 7 horas. Para atendimento mais ágil, a Secretaria de Estado de Saúde orienta que o paciente leve o Cartão Nacional de Saúde, o cartão do SUS. Quem não tiver o documento poderá fazê-lo no local. Tá aí, portanto, acesse lá www.gazetadigital.com.br, notícias como essas e também economia, política, esporte, polícia, enfim, lá no GD. Depois eu ia chamar aqui a participação do telespectador agora e a gente vai então retomar aqui com o Misael Galvão. Ficou um questionamento do Lorenberg no bloco anterior, é até bom que ele já começa a responder aqui. O senhor encontrou aí, vereador? Na verdade, aqui é o seguinte, eu tenho muita... eu estou aqui no grupo dos vereadores e é muita mensagem, coisa, né? É muita mensagem. Eu ainda não localizei a mensagem, mas é aquilo que eu disse. Mas até no próximo bloco, ou até o final da entrevista, eu vou mostrar para os senhores e vou mostrar para a sociedade a pergunta do vereador Diego Guimarães e a minha resposta que eu dei para ele. É aquilo que eu falei. Ele me perguntou meia-noite e eu respondi 5 horas da manhã. Entendeu? Então, eu ainda não localizei aqui, porque é muita mensagem. Tá, aqui. mas então vamos tocar o barco aqui, porque senão a gente vai ficar patinando no assunto e a gente tem outras coisas para perguntar. Quando tiver ok aí o WhatsApp, por favor, me avise, produção, para eu estar aqui repassando aqui a pergunta ou observação aqui ao Misael. Tá pronto? Então vamos ver quem está participando com a gente nesse instante. Pergunta na tela ao vereador Misael Galvão. Boa noite. Aqui é o Galileu. Bom programa. Mas pergunto, por que existem tantas brigas na Câmara se você está pregando que na casa está tudo bem? Eu pergunto também se existe aí o chacobolo do prefeito para os vereadores de Cuiabá. O Galileu está perguntando. Chacobolo é aquela... Aliás, tem essa informação, inclusive, que o próprio Emanuel Pinheiro teria tido uma reunião com vocês, na mesa diretora, dizendo o seguinte, e com a base aliada, obviamente, acelerem essa discussão aí para a gente limpar logo esse assunto e resolver logo essa questão aí da CPI do Paletó. Tem o chacobolo? Bom, primeiro, com todo o respeito que eu tenho... Para quem fez a pergunta? Galileu. Galileu. Pela sua pessoa. A Câmara é um poder independente do Executivo, a gente respeita todos os poderes, mas cada um tem a sua independência, cada um tem o seu trabalho perante a sociedade cuiabana, cada um presta o seu trabalho para a sociedade cuiabana, cada um tem o seu trabalho
existe existe base e oposição e eu sou o presidente do Legislativo. Eu trabalho pelo Legislativo e pela sociedade cuiabana. Agora, as brigas que tem é no campo das ideias. Não tem uma questão... se eu tenho uma discussão, se eu tenho um debate, existe o direito de eu defender uma ideia. Não é obrigado que o vereador A tem que defender a mesma ideia do vereador B. Por isso que é parlamento. Parlamento é isso mesmo, é falar, é discutir, é debater, democracia. Apresentar o projeto. Então, nunca vai ter independência. É independência. Cada um tem a sua ideia e a sociedade, isso é o resultado da sociedade. Cada vereador que está ali é votado pelo voto popular. Então, é só simplesmente você olhar dentro do parlamento, dos 25, você vai ter lá o médico, você vai ter o advogado, você vai ter o representante do movimento comunitário. Então, ali está a verdadeira representação da sociedade cuiabana. Ó, tem mais uma participação aqui, mais uma pergunta. A Misael Galvão, que chega do telespectador na tela. Ixi, tá lá em cima. Boa noite. Espero que este programa não seja gravado. Não é hahaha, mas é um RS, mesma coisa. Parabéns pelo programa, obrigado. Quero perguntar aí ao presidente Misael Galvão se vereador tem o direito de fiscalizar, porque expulsaram o vereador Abílio. Por que expulsaram o vereador Abílio? Quanto àquela questão que houve lá, não é, inclusive da cassação do mandato dele, é uma pergunta que chega aí sobre o direito ou não de fiscalizar. É igual eu falei, o meu direito termina onde começa do outro. Por exemplo, hoje, vamos dar um exemplo muito claro. A polícia, para entrar dentro de uma casa, ele precisa ter um mandato autorizado pela Justiça. Que seja a Polícia Civil, que seja a Polícia Federal. E não é porque eu sou vereador hoje que eu vou chegar em qualquer departamento público mandando abrir. Eu não posso entrar numa UTI. Eu não posso. O Abílio entrou na UTI? Então, eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Estou dando um exemplo. Então, eu lembro que ele entrou na Secretaria de Saúde, por exemplo. Eu não quero entrar em detalhes se onde que entrou, deixou de entrar. Eu só tenho que saber eu tenho que ter dentro da minha consciência aonde eu posso chegar. Aonde eu Seus posso limites. Ir. Eu tenho que ter a Constituição, tenho que ter a lei orgânica, eu tenho que saber. Tem muitos papéis de fiscalização que você faz no computador, requerimento, aprova no plenário, e o resultado chega para a sociedade. Eu tenho uma opinião que é a seguinte, assim, vereador. Por exemplo, policial militar, ou policial federal, por exemplo, o Ministério Público que esteja fazendo uma fiscalização, se ele avisar para a sua fonte, né, que vai ser investigada, que vai estar lá em tal horário, dá tempo do cara se organizar, esconder, se houver algum tipo de ilegalidade, esconder por detrás, debaixo do tapete. Então, não tem tem que ter limite, eu concordo com o senhor. Chegar assim, impondo, dando carteirada, não. Mas assim, se ele chegar educadamente e dizer assim, ó, seu Misael, ou seu fulano de tal, onde que está aquele balancete e tal, dos gastos tal e tal e tal? Não é natural, não é óbvio que isso aí é prerrogativa do próprio vereador? Mas eu tenho que saber aonde começa o meu direito, aonde termina. Eu tenho que saber, eu tenho que respeitar você, eu tenho que respeitar o professor, eu tenho que respeitar o cidadão. Sim, respeito sempre acima de tudo. Então, na verdade é o seguinte, eu tenho que saber, o cidadão não me colocou lá para fazer além do meu limite. O cidadão me colocou lá para fazer o certo. Que é fiscalizar. Fiscalizar dentro da legalidade. Então eu estou ali para fazer o certo. O cidadão colocou ali para me mudar conceito. Para lutar para que o asfalto chegue lá na ponta. Sim, aí já a parte propositiva. O cidadão me colocou lá para melhorar a saúde, para me contribuir. O cidadão me colocou lá para me ajudar a melhorar a educação. Não para me fazer além do meu limite. Uhum. O meu direito termina quando começa do outro. Ok. Professor. Presidente, aproveitando as perguntas dos nossos telespectadores e aproveitando a fala do senhor, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. É possível o senhor fazer um levantamento do trabalho dessa legislatura? A legislatura vai acabar agora no final do ano.
termina em janeiro, né? A legislatura. É possível fazer esse levantamento e indicar um ponto positivo e um ponto negativo desta legislatura? Sim. Por exemplo. Os positivos primeiro, vamos falar dos A positivos. positiva? Positivo primeiro, Positivo. depois a gente fala do... Se houver, né? Vou algum falar ponto- em infraestrutura. Posso? Pode. Por favor, é um ponto positivo que o senhor acha que deve. Cuiabá hoje, há uns 6 anos atrás, há uns 4 anos atrás, muitos trabalhadores tinham que colocar, vamos falar das mulheres, colocar a sandália dentro de uma sacola, talvez ir de chinelo, bater a poeira quando chegasse, pegar o ônibus, no serviço, ou lavar o chinelo ou a sandália, que a poeira é demais. Hoje, pelo menos mais 8 bairros asfaltados 100%. 8 passados pela Câmara. Mudou o Autorização da conceito. Câmara. Passado pela Câmara. Mudou-se o conceito. Infraestrutura. Pelo menos 8. Quando você fala passado pela Câmara, é projeto que veio do Do governo Executivo, municipal e... passou pela Câmara, discutido, Importante muitos isso. pelas audiências públicas. Porque, na realidade, às vezes as pessoas perguntam, mas o que a Câmara faz? São projetos que mudam o conceito de vida das pessoas, que às vezes ficam só no ganho político, no ganho para o Executivo Municipal. Talvez o Legislativo não leve esse ganho. Eu vou dar um exemplo aqui, essa questão de asfaltamento, por exemplo. O vereador Misael Galvão, né, ele indicou e a prefeitura acatou e asfaltou. Eu falo porque eu passo por lá sempre, aquela avenida principal ali do Dr. Fábio, né, que lá para lá pro, como é que fala aquele negócio da balneário que tem lá no final lá? Ponte de Ferro. Ponte de Ferro. Então, foi indicação Então, do vereador, individual do vereador, agora fora o coletivo. Então, vamos falar, por exemplo, pelo menos hoje tem na gestão do prefeito, aí eu vou falar da atual gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, pelo menos umas 20 novas clínicas odontológicas implantadas dos novos PSF. Que antigamente os PSF não tinham clínica odontológica. Foram implantados pelo menos mais 20. Foram todas passadas pela Câmara. Muitas pelas aquelas emendas impositivas dos vereadores. Mudança de conceito. Hoje os pais de família tratam os seus dentes no seu bairro. Passado pela Câmara. E um ponto negativo, presidente? Ponto negativo que eu acho que tem que ser melhorado no Legislativo, que eu acho que nós começamos a fazer, é comunicar melhor com a sociedade. As audiências públicas têm que continuar saindo de dentro do Palácio da Câmara e ir para os bairros. Tem que ouvir mais a população lá no meio dos bairros. Falta interação, um pouco mais de interação. Entendeu? Tem que interagir mais com a comunidade. Já começamos a fazer, mas aí começou a pandemia e, na realidade, é um conceito que precisa, é uma cultura que precisa ser mudada. Ok. Ô, presidente, Entendeu? eu vou trocar de assunto aqui, voltando, eu até citei isso no começo da entrevista, anotei aqui, inclusive, quando o senhor falou agora há pouco aí, que foram instaladas 135 UTIs nessa pandemia aí pelo Poder Público Municipal aqui de Cuiabá. Onde estão essas UTIs? Aliás, mais do que isso, foi instalada alguma UTI nova com o dinheiro que veio da União para que o prefeito Emanuel Pinheiro o fizesse? A verdade é o seguinte, né? Vamos falar das UTI do São Benedito, que foi especializada para a Covid, no São Benedito, que eu não tenho esse dado aqui, não trouxe esse dado, mas me parece que é 40 e no antigo pronto-socorro me parece que é 95. 95, com 40, 135. Começou com 95, com mais 40,
fora a UPA. Mas não são novas, né? Elas foram transformadas Mas em só que Covid. ela foi preparada, que a UTI do Covid são diferentes. Entendeu? Então, você pegar as UTI, que a UTI que é para Covid não se usa mais para outra. E também você tem que entender, é muito fácil você pegar, jogar pedra, falar assim, criticar é muito fácil. Criticar é muito fácil. Vamos pegar aí, tá. Você pegar hoje, ninguém está preparado para a Covid. Então, você preparou o hospital, os hospitais, e como que fica o cara que quebra a perna, o cara que é do coração, que precisa ser tratado no HMC? Se nós não tivéssemos o HMC, como que ficaria? Como que ficaria? Isso é porque, aí temos que reconhecer o governo do estado que não entrou ainda com a Santa Casa, que entrou ainda com o Metropolitano. Entendeu? Por isso que eu falo que a classe política tem que unir força. Ninguém estava preparado, você não viu que o governo do estado falou bem assim, no plano de governo do Mauro Mendes, falava em Covid na campanha eleitoral, ninguém estava preparado para isso, nem um candidato a governo estava preparado, nem outros e outros. Então foi pegado todo mundo de surpresa. Nós estamos vivendo um novo momento, nova vida. Então por isso que eu falo, Paulo, a gente tem que colocar no lugar do pai de família. Qualquer um de nós que são agente público, que seja do governo a vereador, tem que colocar no lugar do pai de família, que passa no Covid, que vai lá para o pronto-socorro, que vai lá para a UPA, que vai lá para o São Benedito, que vai lá para o Metropolitano, porque eu tenho contato com essas pessoas, eu converso com essas pessoas todo dia. O senhor está visitando os centros de saúde? O senhor tem feito Sim, constantemente. Ok. Olha só, mais um break comercial e ainda dá tempo. Se você tiver alguma pergunta aí, mande pra gente aqui, 99932-2529. A gente vem com o último bloco, entrevistando o Misael Galvão após o intervalo comercial. Há um instante só. A gente volta com a entrevista ao vivo, aqui nessa noite recebendo o Misael Galvão, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Ficou pendente aí uma resposta do Misael quanto a uma pergunta que fez o professor Lorenberg sobre ainda aquele comunicado das 5 horas, que hora que foi, quando que foi, enfim. O senhor encontrou aí no seu arquivo? Por favor, aí, vamos passar a informação. Foi no dia 16, meia-noite, 43 minutos. O vereador Diego falou no grupo de vereadores. Presidente, Misael Galvão, a votação do relatório da CPI do Paletó entrará em votação amanhã, que seria na votação no dia 16. Isso era meia-noite e 43, tá, professor? Aí eu acordei cedo, 5 horas e 39. Eu respondi para ele, bom dia, mas bom dia mesmo, nobres pares. Hoje será pautado sim. Aí mais um pouquinho na frente, 5 horas e 52 minutos, eu continuei. Provavelmente vereador Diego. Porque eu não tinha certeza, porque eu não estava com parecer ainda da CCJ. Provavelmente. Então, eu já deixei, não é que eu estava convocando eles que 5 horas da manhã. Eles me fizeram uma pergunta, eu respondi, provavelmente. Porque todos eles, porque o vereador Diego, quando ele me fez essa pergunta, que ele tinha clareza. Como estava sendo usado o decreto 201, ele já sabia que se eu tivesse com a resposta da Procuradoria, ele sabia que eu tinha que colocar, que eu tinha obrigação, pela legalidade, de colocar na pauta. Não precisava estar na pauta, não precisava convocar. Tem sessão? Tem que colocar. Ok. Participação de telespectador pelo 99932-2529. Vamos ver quem pergunta aqui, a Misael Galvão, na tela, por favor. Boa noite, gostaria muito de fazer uma pergunta. A pandemia não atrapalha a reeleição do atual prefeito Emanuel Pinheiro, caso ele seja candidato? Pois o povo cuiabano é sentimentalista. Tá, meu nome é Frank Sabiá, morador aí do Jardim Brasil.
Grande Frank Sabiá, um grande servidor. Eu conheço o Frank Sabiá. Um abraço, viu, Frank? Um grande Obrigado pela sua servidor participação. da Câmara Municipal de Cuiabá. Um grande líder comunitário do bairro Jardim Brasil. Um vizinho meu do bairro Dr. Fábio. Frank, quem vai definir isso é a sociedade cuiabana. Né? Se tiver eleição e o prefeito for candidato, que eu acho que ele será candidato, opinião minha como vereador, como cidadão e como presidente municipal do PTB. Você não concorda que depende muito da performance do prefeito Emanuel Pinheiro quanto a essa pandemia? Ou seja, se ele fizer um bom trabalho, ele estará com a faca e o queijo na mão. Terá isso como mostrar ao eleitor. Caso contrário, caso frustre, o verbo frustrar, a expectativa do eleitor, ele terá dificuldade de se explicar, fora os outros problemas, paletó, etc. e tal. Eu não quero nem entrar tanto nesse debate político, mas se for para o trabalho, Cuiabá é um canteiro de obra. Estou falando da pandemia, vereador. Foi a pergunta até do Frank aí. Se ele não apresentar bons resultados, ele não terá dificuldade aí nesse processo de reeleição? Eu quero deixar mais esse análise para a sociedade cuiabana. Porque, na verdade, a pandemia não estava no planejamento de nenhum gestor. Pegou muita gente surpresa. Nenhum gestor, de nenhum médico, de nenhum promotor, de nenhum pai de família, de nenhuma mãe de família, não estava no planejamento de ninguém. Então, na verdade, é o seguinte, nós temos que viver a cada momento e superar a cada momento. Vereador, antes de passar aqui para o Lorenberg, eu queria que o senhor falasse aqui rapidão, tem o recesso parlamentar lá na Câmara aqui, eu queria que o senhor explicasse como que está funcionando essa questão do gerenciamento do decreto, considerando aí os trabalhos que estão sendo feitos aí via online. Bom, primeiro que a Câmara Municipal de Cuiabá, que é um projeto do vereador Mário Nadar, que foi votado, não temos mais recesso parlamentar no mês de julho. Que ótimo. Então, já a Câmara Municipal de Cuiabá, esse ano já não teve mais recesso. Tivemos sessão online mês de julho inteiro, entendeu? Então, e não vai parar agora em agosto? Não vai parar em agosto. Ok. Entendeu? Então, isso aí já é um caso superado e a Câmara já vem trabalhando constantemente. Não existe mais recesso no mês de julho. Presidente, duas perguntinhas muito rápidas. A primeira, o senhor é candidato à reeleição? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta, a Câmara realizou em 2019 o chamado sarau, quase não saiu, viu, Paulo? O sarau cultural do Legislativo. O senhor defende esse sarau? Bom, primeira pergunta, candidato à reeleição, candidato a vice de Emanuel? A verdade é o seguinte, professor. Nesse momento de pandemia, é até difícil você falar de eleição. A gente está focado na pandemia. Eu sou uma pessoa muito próxima, sou meio da sociedade. Se eu falar, eu vou falar do meu coração. Às vezes eu fico acordado até 3 horas da manhã, conversando no WhatsApp, conversando com as pessoas, conversando com o pai de família, com a mãe de família que estão com família na UTI. Entendeu? Então eu vivo isso todos os dias, eu e a minha equipe. A gente às vezes é assistente social, às vezes a gente tem que estar levantando autoestima, cuidando das pessoas. Então eu vivo isso, professor. Estou falando aqui sem lado, estou falando da minha pessoa como pai de família, como um vereador que mora no Dr. Fábio. Só a gente que vive isso sabe, entendeu? Então é difícil você falar de política nesse momento. E eu não faço política por meu ego pessoal. Eu faço política por missão, por vocação. Então você não sabe se vai ser ou não candidato à reeleição? Se a minha vocação hoje, se Deus me permitir, se tiver eleição, que está marcado para novembro. Está marcado, para 15 de novembro. Se a minha família me abraçar, como sempre me abraçou, eu serei candidato à reeleição. Essa questão da vice aí procede? Que não, o PTB isso aí eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida,
o meu nome está sendo lembrado para vice, às vezes, se Manuel não for candidato, seu nome pode ser colocado. Mas eu tenho certeza e clareza que o PTB vai ser o primeiro partido que vai declarar apoio para o Manuel Pinheiro como candidato. Agora, a vice nós vamos discutir, porque nós temos nome, bons nomes. Nós temos lá o Adevair Cabral, que é o nosso nome de primeira hora. Nós temos o doutor Homero. Nome nós temos. Adevair Cabral do PSDB, né? PTB, rapaz. Mudou? PTB. Mudou? Mudou. Pô, PTB. muda de partido toda hora também, né? Ó, tem participação aqui via o WhatsApp. Um abraço para o Adevair Cabral, que assiste sempre aqui o programa. Participação aqui, vamos ver quem está perguntando. Boa noite. Na minha opinião, o CPI, em sua maioria, só serve para colocar alguns políticos em evidência, mas nas redes sociais, promover aí campanha extemporânea, que é o Adilson Gonçalves, se o governo do estado, que recebeu mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais do governo federal, tivesse plantado aí um hospital de campanha em cada região do estado, teria aí ajudado a evitar muitas mortes. Lembrando que o hospital de campanha do Morumbi, lá em São Paulo, custou 230 milhões de reais. Quem está perguntando não se identificou. De todo modo, é uma boa pergunta e vou dar só um toque que lá em São Paulo estão desativando, inclusive, os leitos, viu? Centenas deles estão sendo desativados. Pois não. Na verdade é o seguinte, né? É tão difícil entrar nessa seara aí, porque eu penso assim. Covid é um momento que é união de força. Entendeu? Eu até quero mandar um abraço para o Adilson. Eu acho que tem que ter união, governo do estado, prefeitura, classe política, entendeu? Qualquer recurso que vir hoje, tem que ser fiscalizado pelo legislativo, mas qualquer recurso que vir é bem-vindo para salvar a vida. Entendeu? E ninguém estava preparado, o executivo não estava preparado para essa mudança de conceito de saúde. Não estava preparado, Paulo. Mais uma pergunta aqui, não, mais duas perguntas seguidas aqui, Misael. Vamos ver quem está perguntando aqui para o presidente da Câmara de Cuiabá. Boa noite, meu nome é Pablo. Pergunta aí para o vereador Misael, quando vai votar a Lei Orgânica da Educação, que está parada na Câmara Municipal desde 18/12/2019. Tem mais um aí, não tem? Tem. Boa noite, meu amigo Misael Galvão. Como está aí o projeto de implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Agentes Comunitários de Saúde? O Wesley está perguntando. Então, são duas perguntas aí, vereador. Começar por essa última aí, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Bom, quem perguntou? Wesley. Wesley, já houve vários, a Câmara já fez o papel dela, já votamos esse projeto, você sabe muito bem disso. Nós já sentamos por várias vezes com a Dinorá, com o Wilson Cuta, com a secretária Ozenira, com o secretário Poça, e o prefeito já sinalizou, só que começou a pandemia, né, para a implantação. A gente vai continuar cobrando, mas a Câmara já fez o papel dela. E aí, nessas próximas reuniões que tiver, eu vou até pedir para o líder do prefeito, o vereador Luiz Cláudio, conduzir, e eu vou acompanhar essa situação para ver qual próximos passos de finalização da conclusão dessa implantação, que é uma cobrança justa. Certo. E que a Câmara já fez o seu papel. Do Pablo, eu quero já dar essa fala hoje, que hoje ainda conversei com a secretária Edilene, que é a nova secretária de Educação. Realmente a Lei Orgânica da Educação está na Câmara há muito tempo.
o apoio legislativo, a comissão, a nossa comissão do Legislativo já detectou alguns problemas técnicos no projeto. A secretária Edilene já se comprometeu, segunda-feira às 9h30, ela vai estar na Câmara para que possa tomar pé dos ajustes técnicos por parte do Executivo para que o projeto possa tramitar nas comissões para chegar até a sua finalização para ir para o plenário. Ok. Ô, Misael, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, eu até coloquei na chamadinha, quando você, avisando que o senhor viria aqui, não é? Foi assim, aprovado no dia de ontem a lei que diz respeito aí à previdência do município. Além disso, também foi aprovado aí um consentimento, uma autorização da Câmara para que o prefeito deixe de pagar a Cuiabá-Prev até o final do ano, o que, segundo o vereador Diego Guimarães, que esteve aqui ontem, vai corresponder a cerca de 17 milhões de reais. Não é um perigo danado deixar de repassar a verba para um órgão tão importante como Cuiabá-Prev? Bom, a gente tem que ser muito claro, o Legislativo tem que fazer o seu papel. Nós não podemos achar que o Legislativo tem que fazer tudo virar politicagem. Mas você pode questionar, pode... Com certeza. Não é? Por isso que existem comissões. Por isso que o Legislativo não é pegar tudo que chega do Executivo e já vai para o plenário. Não é assim. Existem as comissões, existe a parte técnica, existem os análises. Entendeu? E todos os vereadores têm os seus técnicos. Esse processo, ele passa por toda essa parte. Então, esse é um projeto que ele não é somente de Cuiabá. Esse é um projeto nacional. Sim. Entendeu? Então, foi feito todos esses ajustes, todas essas análises e... Nacional que o senhor fala, Cuiabá, a questão da Previdência, mas eu Não, estou dizendo não, o gasto do... Não, o repasse. Essa lei é uma lei, está cumprindo uma determinação de uma lei federal. Então, Cuiabá, não é só Cuiabá, é várias cidades, é o Brasil inteiro. Então, diante dessa pandemia, aí sim, Cuiabá mandou esse projeto para a Câmara, que foi analisado, e aí coube a Câmara analisar e ir para o plenário. Passou por todas as comissões, e aí o projeto foi aprovado por 14-9. Tá certo. Olha, não dá tempo para mais nada aqui, a gente tem que encerrar a entrevista, mas olha, eu quero agradecer de verdade aqui a vinda do presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão, viu, presidente, pela sua, não vou falar coragem, mas o senhor veio aqui, trouxe o seu lado, as suas explicações, e aí quem ganhou isso foi o telespectador, que agora sabe tirar as suas conclusões aí. Muito obrigado por ter vindo. 30 segundinhos aí para suas considerações finais. Eu que só tenho que agradecer Paulo Coelho, professor Lorenberg. Na verdade, eu sou uma pessoa transparente, honesto e não tenho medo de falar a verdade. Sou igual o Luiz Mário, só tenho medo da verdade e quem dela se esconde. Então, toda vez que vocês precisarem saber da verdade da Câmara Municipal de Cuiabá, pode me chamar que eu estarei pronto. Sempre. Sempre. Boa noite para o senhor, mas boa noite Mas mesmo. boa noite mesmo e ficam todos com Deus mesmo. Abraço também para o Leonardo, que está ali, que é secretário de comunicação lá. E o Álvaro Antônio. E o Álvaro também, que está ali. Vieram dois ali hoje para dar um reforço aqui. Abraço para vocês dois, muito obrigado por terem vindo. Obrigado também, meu amigo Lemberto. Obrigado, meu amigo Paulo. Muito obrigado, presidente. E um grande e abençoado final de semana a todos nós. Se cuida, viu? Mas se cuida de verdade mesmo. Temos que nos cuidar da gente e de quem nos cerca. Segunda-feira teremos aqui uma entrevista com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Importantíssima entrevista, esclarecendo tudo sobre essas questões aí em tempos pandêmicos. Bom fim de semana saudável, produtivo e abençoado por Deus. Fica bem, fica com Deus também.